Na madrugada do dia 23 de julho de 1993, um menino de 11 anos dormia na calçada de uma das igrejas mais bonitas do Brasil. Ele não tinha casa, não tinha cama, não tinha ninguém. O que ele tinha era a calçada da Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, e essa noite seria a última da sua vida. 2 carros com placas cobertas pararam em frente à igreja. Os ocupantes desceram armados e atiraram contra tudo que se movia. Crianças correram, crianças gritaram, crianças morreram. Os atiradores entraram nos carros e foram embora. E o Brasil acordou no dia seguinte, leu o jornal e continuou a sua vida como se nada tivesse acontecido. Para entender o que aconteceu naquela noite, precisa entender o Rio de Janeiro de 1993. O país vivia uma crise brutal, desemprego, inflação, violência nas ruas. E no centro do Rio, centenas de crianças e adolescentes viviam nas calçadas, sem família, sem escola, sem futuro. A Igreja da Candelária era um dos pontos de concentração. Todo dia, dezenas de crianças dormiam ali. Na noite anterior à chacina, um grupo de meninos jogou pedras em uma viatura da polícia militar que passava pela região. Os policiais saíram do carro, bateram em alguns meninos e foram embora. Parecia um episódio comum. Mais uma humilhação. Mais uma violência rotineira contra crianças que a sociedade já havia descartado. Mas os policiais não esqueceram. E na noite seguinte, voltaram para se vingar. 23 de julho de 1993. Pouco antes da meia-noite, mais de 70 pessoas dormiam nas proximidades da Igreja da Candelária. A maioria eram crianças e adolescentes. Um táxi e um chevette com placas cobertas pararam na rua. Os ocupantes desceram com armas na mão e começaram a atirar, sem aviso, sem chance de defesa, sem piedade. As crianças que conseguiram acordar correram. As que não acordaram a tempo levaram tiros deitadas. 8 pessoas morreram naquela noite. Paulo Roberto de Oliveira tinha 11 anos. Anderson de Oliveira Pereira tinha 13. Marcelo Cândido de Jesus tinha 14. Valdevino Miguel de Almeida tinha 14. Leandro Santos da Conceição tinha 17. Gambazinho tinha 17. Paulo José da Silva tinha 18. Marcos Antônio Alves da Silva tinha 19. 8 nomes, 8 histórias interrompidas. A mais nova tinha 11 anos. 11 anos. Uma criança que deveria estar na escola, brincando, sonhando. Em vez disso, estava dormindo numa calçada, porque não tinha outro lugar. E foi assassinada por isso. Não por um crime, não por uma ameaça, por estar dormindo num lugar que incomodava algumas pessoas. Um dos sobreviventes se chama Wagner dos Santos. Naquela noite, Wagner não era morador de rua. Estava no lugar errado na hora errada. Uma viatura policial havia percorrido a cidade forçando meninos a entrar no carro. Wagner foi um deles, levado à Candelária contra a vontade. Quando os atiradores chegaram e começaram a matar, Wagner tomou 4 tiros e fez a única coisa que pôde fazer. Wagner se fingiu de morto. Deitado no chão, com 4 balas no corpo, ele ficou imóvel enquanto os assassinos continuavam atirando ao redor. Quando os carros finalmente foram embora, Wagner se arrastou até um posto de gasolina próximo. Sobreviveu. Mas 2 balas nunca puderam ser retiradas do seu corpo. Ele carrega até hoje, literalmente dentro de si, as marcas daquela noite. A chacina da Candelária chocou o Brasil e o mundo. Virou manchete internacional. A Anistia Internacional se manifestou. O governo foi pressionado. Prometeu investigar, prometeu punir. As câmeras foram embora, o mundo seguiu em frente e o Brasil foi descobrindo aos poucos quem eram os assassinos daquelas crianças. As investigações revelaram o que muitos suspeitavam, mas poucos queriam admitir.
Os atiradores eram policiais militares e um ex-policial. Homens do Estado. Homens que deveriam proteger aquelas crianças, que usaram suas armas, seu treinamento e sua autoridade para assassinar 8 pessoas dormindo numa calçada, por vingança, por pedras jogadas num carro. Wagner dos Santos, o sobrevivente que fingiu de morto, tornou-se testemunha fundamental. Reconheceu os assassinos, prestou depoimento. E em setembro de 1994, um ano depois da chacina, Wagner foi alvo de um segundo atentado, na estação central do Brasil. Em plena luz do dia, os assassinos tentaram silenciar a única testemunha que poderia condená-los. Wagner sobreviveu ao segundo atentado, mas o preço foi alto. O Ministério Público o colocou no programa de proteção a testemunhas. E logo ficou claro que o Brasil não era seguro para ele. Com a ajuda do governo federal, Wagner deixou o país. Foi morar em Genebra, na Suíça. Um sobrevivente de uma chacina brasileira exilado na Europa, porque o próprio Estado não conseguia garantir sua segurança. 2 policiais militares e o ex-policial foram condenados pelo massacre. As penas somadas ultrapassaram 200 anos de prisão. Parecia justiça, mas o Brasil tem um jeito particular de fazer justiça. O PM Nelson Oliveira dos Santos cumpriu pena até sua extinção em 2008. O PM Marco Aurélio e o ex-PM Marcos Vinícius receberam indulto em 2011 e 2012. Todos estão em liberdade. Hoje, agora, 8 crianças assassinadas, assassinos identificados, condenados e soltos. Essa é a frase que resume a chacina da Candelária. Não é história antiga, não é caso encerrado, é uma ferida aberta. Os responsáveis pela morte de um menino de 11 anos estão em liberdade enquanto você assiste esse vídeo. Mas a história tem mais um capítulo. Outro sobrevivente da Candelária se chama Sandro Barbosa do Nascimento. Ele tinha 11 anos naquela noite, viu tudo, sobreviveu e passou os anos seguintes nas ruas, sem apoio, sem tratamento, sem nenhuma estrutura para processar o trauma que viveu. Em junho de 2000, 7 anos depois da chacina, Sandro sequestrou um ônibus no Rio de Janeiro. O ônibus 174. O sequestro do ônibus 174 foi transmitido ao vivo pela televisão brasileira. O país inteiro assistiu, mas poucos sabiam quem era aquele homem desesperado com uma arma na mão. Um sobrevivente da Candelária. Uma criança que o Brasil havia abandonado 2 vezes. Primeiro na calçada de uma igreja, depois nas ruas sem nenhum suporte. O sequestro terminou com a morte de Sandro. Mais uma vida desperdiçada. E tem um dado que poucos conhecem. Das 70 pessoas que dormiam na Candelária naquela noite, a Anistia Internacional documentou que 44 morreram de forma violenta nos anos seguintes. Não naquela noite. Nos anos seguintes, assassinadas nas ruas, nas favelas, nas prisões, como se a chacina tivesse sido apenas o começo de um extermínio mais lento e mais silencioso. Em frente à Igreja da Candelária existe uma cruz de madeira. Nela estão inscritos os nomes dos 8 mortos daquela noite: Paulo, Anderson, Marcelo, Valdevino, Gambazinho, Leandro, Paulo José, Marcos Antônio. Todo dia, turistas passam pela Candelária, fotografam a igreja gótica, admiram a arquitetura e muitos nem percebem a cruz, nem leem os nomes, nem sabem o que aconteceu ali. A Igreja da Candelária tem mais de 4 séculos de história. Foi construída no século XVII, sobreviveu a guerras, epidemias, revoluções. É considerada uma das mais belas igrejas do Brasil. E numa noite de julho de 1993, na calçada dessa igreja secular, o Estado brasileiro assassinou crianças que não tinham onde dormir. A beleza do lugar e a brutalidade do crime
dividem o mesmo endereço até hoje. 30 anos depois da chacina, o que mudou? A cruz de madeira ainda está lá. Os nomes ainda estão inscritos. Wagner dos Santos ainda vive fora do Brasil com problemas de saúde. Os assassinos estão em liberdade. E no mesmo local da Candelária, 30 anos depois, ainda há moradores de rua dormindo na calçada, como se o tempo tivesse parado naquela noite de 1993. Você provavelmente já passou pela Igreja da Candelária. Talvez tenha achado bonita, talvez tenha tirado uma foto, mas agora você sabe o que aconteceu na calçada daquela igreja numa madrugada de 1993. Sabe os nomes das 8 crianças que morreram ali. Sabe que os assassinos estão soltos. E sabe que o Brasil escolheu de forma silenciosa esquecer. A Igreja da Candelária ainda está de pé, ainda é linda, ainda recebe turistas, mas a calçada em frente guarda uma história que o Brasil tentou enterrar. 8 nomes numa cruz de madeira, 8 vidas que valiam tanto quanto qualquer outra. O lugar fala, sempre falou, só precisava de alguém disposto a ouvir. Se você não sabia dessa história, compartilha esse vídeo agora. Porque esquecer é a segunda forma de matar. Se inscreve no canal. Toda semana um lugar do Brasil tem uma história que ninguém te contou. O lugar fala. Você só precisa ouvir.